Ao longo da história, diversas civilizações buscaram refúgio, proteção ou recursos no subsolo, construindo verdadeiras cidades subterrâneas. Esses ambientes complexos e misteriosos, escavados em rochas e cavernas, abrigaram pessoas por séculos, servindo como esconderijos, fortalezas, ou mesmo residências permanentes. Cidades subterrâneas como Derinkuyu na Turquia, os túneis de Kushi no Vietnã e as catacumbas de Roma ilustram a engenhosidade humana em adaptar-se a ambientes adversos. Exploraremos como essas civilizações criaram e viverão nesses espaços subterrâneos e o que esses locais escondidos ainda podem nos ensinar sobre nossa própria história. Derinkuyu, a maior cidade subterrânea da Capadócia localizada na região da Capadócia, Turquia, representa um dos exemplos mais notáveis de cidades subterrâneas. Descoberta por acaso em 1963, esta cidade se estende por aproximadamente 85 metros de profundidade e poderia abrigar até 20.000 pessoas. Derinkuyu possui áreas de moradia, cozinhas, armazéns de alimentos, estábulos, igrejas e até mesmo uma escola. Este complexo subterrâneo permitiu que populações se protegessem de invasores e resistissem a longos cercos. A sofisticação do sistema de ventilação e das passagens secretas mostra a engenhosidade dos antigos habitantes. A fascinante caverna de Ajanta na Índia, demonstra o esplendor da arquitetura subterrânea dedicada ao espiritual. Escavadas entre o século II a.C. e o século VI d.C., essas cavernas serviam como mosteiros budistas, abrigando monges e suas práticas religiosas. As paredes de Ajanta foram decoradas com pinturas vibrantes que ilustram a vida de Buda e contos de Ataka. Os complexos mosteiros e santuários esculpidos na rocha representam não apenas um refúgio espiritual, mas também uma façanha artística e arquitetônica. Este exemplo de vida subterrânea revela uma combinação única de devoção e habilidade. Os túneis de Kushi no Vietnã, resistência e sobrevivência durante a Guerra do Vietnã. Os túneis de Kushi se tornaram um símbolo da resistência vietnamita contra as forças americanas. Construídos inicialmente pelos Vietcongues durante a luta contra os franceses, os túneis foram ampliados para abrigar soldados, civis, armazéns de armas e hospitais. Com mais de 120 quilômetros de extensão, esses túneis estreitos e labirínticos permitiram que os combatentes se movessem de forma invisível e evitassem bombardeios. A vida subterrânea em Kushi exemplifica a resiliência e a determinação de uma população em tempos de guerra, utilizando o subsolo como um meio de sobrevivência. Petra, a cidade de pedra dos nabateus, conhecida como a Cidade de Pedra, oferece um exemplo impressionante de uma cidade semi-subterrânea. Os nabateus, um antigo povo árabe, esculpiram seus templos, tumbas e edifícios diretamente nas rochas avermelhadas do deserto. Petra não era apenas um centro comercial próspero, mas também um refúgio seguro contra invasores, graças às suas entradas estreitas e labirintos rochosos. A habilidade dos nabateus em aproveitar os recursos naturais e construir uma cidade que se mistura com o ambiente natural reflete uma profunda conexão com a terra e com as necessidades práticas da vida no deserto. A cidade subterrânea de Nushabad no Irã, situada no Irã, exemplifica a engenhosidade das civilizações que utilizaram o subsolo para proteção. Esta cidade subterrânea, construída durante o período sassânida, possui uma série de túneis, salas e passagens secretas que se estendem por vários níveis. Criada como um refúgio contra invasores e desertos escaldantes, Nushabad permitiu que seus habitantes se escondessem e sobrevivessem durante períodos de perigo. As características avançadas, como sistemas de ventilação e poços de água, indicam um alto nível de planejamento e conhecimento da engenharia subterrânea. O misterioso mundo subterrâneo de Naors na França, localizada no norte da França, oferece um exemplo intrigante de um sistema de cavernas subterrâneas usado como refúgio durante séculos. Durante as invasões vikings e as guerras mundiais, a população local utilizou essas cavernas para proteção. Com mais de 300 salas, capelas e estábulos, Naors abrigou até 3.000 pessoas. A complexidade das galerias e das entradas camufladas indica um uso prolongado e estratégico do subsolo.
Naor destaca o papel das cidades subterrâneas como esconderijos e locais de refúgio durante os conflitos europeus. A rede subterrânea de Edimburgo, Escócia, possui uma rede de câmaras e túneis subterrâneos que datam do século XVII. Conhecidos como os Vaults de Edimburgo, esses espaços inicialmente serviam para armazenar bens e mercadorias, mas logo se tornaram abrigos para os mais pobres e lugares de atividades ilícitas. A vida nessas câmaras escuras e úmidas era precária, com condições de vida insalubres e marginais. Esses espaços revelam uma faceta oculta da história urbana, onde o subsolo abrigou tanto o comércio legítimo quanto a sobrevivência das camadas mais pobres da sociedade. Capadócia, outras cidades subterrâneas além de Derinkuyu. A região da Capadócia abriga outras impressionantes cidades subterrâneas, como Kaymakli e Oskonaki. Cada uma dessas cidades serviu de refúgio para milhares de pessoas, especialmente durante períodos de invasão. Estas cidades interconectadas por túneis complexos e passagens ocultas refletem uma cultura que entendia o valor estratégico do subsolo. A arquitetura engenhosa, com portas de pedra que bloqueavam invasores e canais de ventilação sofisticados, demonstra a habilidade de seus construtores em utilizar o ambiente subterrâneo para proteção e sobrevivência. As catacumbas de Paris, muito além de um ossuário originalmente minas de calcário, tornaram-se um vasto ossuário subterrâneo no final do século XVIII. Mais de 6 milhões de ossos descansam nessas galerias, transferidos dos cemitérios superlotados da cidade. Embora sejam principalmente conhecidas como um local macabro, as catacumbas também serviram de abrigo durante períodos de conflito, como a Segunda Guerra Mundial. Hoje, essas cavernas subterrâneas atraem tanto turistas quanto exploradores urbanos, fascinados pelo seu mistério e pela história que os túneis escondem sob as ruas de Paris. As enigmáticas cidades subterrâneas da China. Antigas cidades subterrâneas como Jixiasheng, em Pequim, demonstram a importância do subsolo para fins militares e de proteção civil. Construída durante a Guerra Fria, esta cidade subterrânea foi projetada para abrigar até 1 milhão de pessoas em caso de ataque nuclear. Com hospitais, escolas e fábricas, Jixiasheng representou um exemplo moderno de vida subterrânea em resposta a ameaças externas. As antigas cidades subterrâneas chinesas e suas contrapartes modernas destacam a continuidade da utilização estratégica do subsolo para a segurança nacional. Os refúgios secretos dos Templários em Malta, com sua rica história de ocupação e defesa, abriga várias estruturas subterrâneas associadas aos Cavaleiros Templários. Durante os cercos otomanos, túneis e câmaras subterrâneas serviram para armazenar provisões, esconder soldados e facilitar fugas estratégicas. Essas estruturas, muitas vezes conectadas às fortificações de superfície, proporcionaram uma rede defensiva que garantiu a sobrevivência dos habitantes. As cidades subterrâneas templárias refletem a habilidade em engenharia militar e a importância do subsolo em estratégias de defesa. O labirinto de túnel de Moose Jaw no Canadá, esconde uma rede de túneis subterrâneos que datam do início do século XX. Utilizados inicialmente por trabalhadores chineses para evitar perseguição, os túneis posteriormente abrigaram atividades ilícitas durante a proibição, incluindo contrabando de álcool. Estas passagens secretas de Moose Jaw destacam como o subsolo serviu não apenas como refúgio, mas também como local de resistência e sobrevivência para comunidades marginalizadas. A história de Moose Jaw ilustra a adaptação humana ao ambiente subterrâneo em resposta às pressões sociais e econômicas. As cidades subterrâneas oferecem uma visão fascinante de como civilizações passadas e presentes adaptaram-se ao ambiente subterrâneo para sobrevivência, proteção e até mesmo para atividades ilícitas. Elas refletem a engenhosidade humana em utilizar o subsolo de maneiras criativas e práticas, muitas vezes como resposta a ameaças externas ou condições adversas. Explorar essas cidades ocultas permite-nos entender melhor a história humana e as motivações que levaram civilizações inteiras a escolher a vida subterrânea. À medida que continuamos a descobrir e estudar essas maravilhas arquitetônicas, aprendemos mais sobre a resiliência e a inventividade que definem nossa espécie. Até a próxima!